Pronto, já está gravando. Ótimo. Bom dia a todos. É um prazer poder falar sobre as atualidades do Acordo de Livre Comércio, Mercosul e Coreia do Sul e as perspectivas do acordo. Só para me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Sujun Ko e eu sou embaixadora institucional do IBREI para a Coreia do Sul. E atualmente estou também atuando como membro do Conselho de Administração do IBREI. Eu tenho me dedicado para fomentar o desenvolvimento de relações empresariais do Brasil com diversos países da Ásia, como Coreia do Sul, China, Japão, Índia, entre os outros. Eu sou de origem sul-coreana, eu sou advogada formada no Brasil e sócia fundadora da Guten Consulting, que é uma consultoria financeira especializada em fusões e aquisições com foco na América Latina e Ásia. E hoje a gente preparou um bate-papo para falar sobre um assunto que é muito pouco ainda discutido dentro do IBREI e em outros fóruns de discussão, mas que faz todo sentido a gente falar mais e difundir mais, que é do Acordo de Livre Comércio Mercosul e Coreia do Sul. Apenas para a referência dos associados do IBREI e também também dos convidados deste bate-papo, em 2018, nós do IBREI, em coorganização com a Embaixada da Coreia do Sul no Brasil, realizamos um café da manhã para os CEOs brasileiros para falar sobre o overview do Acordo de Livre Comércio entre Coreia do Sul e Mercosul. Esse café da manhã contou com a presença do então embaixador da Coreia do Sul no Brasil, o embaixador Chan Uk-kim, bem como os especialistas da Coreia do Sul e do Brasil, para tratar do assunto e compartilhar as informações sobre o acordo, principalmente até que ponto o acordo faria sentido e traria benefícios para o Brasil e para os empresários brasileiros. Um outro fato interessante que eu gostaria de trazer para vocês, antes da palavra para o nosso convidado especialista, Welber Barral, é contextualizar a relação diplomática Brasil-Coreia do Sul e da imigração sul-coreana no Brasil. Em 2013, comemoramos 50 anos da relação da imigração sul-coreana no Brasil, 50 anos da imigração sul-coreana no Brasil, imigração essa que começou na década de 60, relativamente muito mais nova do que a imigração japonesa ou italiana. Ano que vem, portanto, em 2023, vamos comemorar 60 anos da imigração sul-coreana no Brasil, o que se espera uma série de celebrações para registrar essa data comemorativa. Eu vou compartilhar mais detalhes sobre isso posteriormente. E em 2019, nós comemoramos 60 anos da relação diplomática entre o Brasil e a Coreia do Sul, onde diversos artistas brasileiros foram prestigiados nos museus da Coreia do Sul e vários eventos comemorativos dessa relação diplomática aconteceram durante o ano de 2019. Espero que possamos também engajar os associados do IBREI, os convidados do IBREI, para as futuras comemorações. Eu vou fazendo outros comentários ao longo do nosso bate-papo, mas eu gostaria de agora apresentar o nosso palestrante, tá? Welber Barral, sócio do Barral Parente Pinheiro Advogados e conselheiro da BMJ Consultores. Welber Barral foca em temas de comércio internacional e investimentos internacionais. Tem mais de 30 anos de experiência como consultor de agências multilaterais e empresas na América Latina. Barral foi secretário de Comércio Exterior do Brasil entre os anos de 2007 e 2011. Atualmente, também é diretor no Departamento de Defesa da Fiesp e, anteriormente, foi árbitro no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, além de professor visitante em diversas universidades no Brasil e no exterior. É mestre em Relações Internacionais pela UFSC, doutor em Direito Internacional pela USP e pós-doutor em Direito do Comércio Internacional pela Georgetown University. Bem-vindo, doutor Welber Barral. Obrigado, bom dia. Prazer, obrigado pelo convite, pela oportunidade de trocar algumas ideias aqui. Eu fiz uma apresentação rápida, mas antes de passar, eu queria dar um overview para vocês quando a gente fala de acordos internacionais. Então, primeiro, o tema aqui é um acordo de livre comércio.
Ou seja, nós diferenciamos os acordos de livre comércio, um tipo de negociação, dos acordos de bitributação, dos acordos de investimento, dos acordos sanitários. Então, os acordos de livre comércio são aqueles que, claro, chamam mais atenção, eles têm impacto. O grande impacto do acordo de livre comércio é reduzir ou zerar as tarifas, quando a gente fala tarifa de imposto de importação, entre os dois países. Então, mas isso não quer dizer que os outros acordos não sejam importantes. Então, o Brasil tem feito crescentemente acordos de investimento, por exemplo, tanto para garantir investimentos estrangeiros no Brasil, mas para garantir investimentos brasileiros no exterior. O Brasil tem feito um volume grande de acordos sanitários, que é importante, principalmente porque o Brasil é um grande exportador de carnes e produtos agrícolas. E nós temos os acordos de bitributação, que têm impacto grande, principalmente para investimentos internacionais e a instalação de empresas em outros países. Nesses acordos de bitributação, de investimento sanitários, o Brasil age sozinho. Nós estamos falando de um acordo bilateral, normalmente são acordos bilaterais, e normalmente são acordos entre o Brasil e os Emirados, entre o Brasil e o Peru, etc. Há algumas exceções, por exemplo, existe um acordo de investimentos do Mercosul, que envolve os 4 países do Mercosul. Mas, a regra geral, que os acordos sejam bilaterais. No caso de acordos de livre comércio, ou seja, acordos que afetem a tarifa externa comum, o Brasil negocia pelo Mercosul. Negocia em bloco, é uma negociação em bloco em que os 4 países negociam conjuntamente. Uma única exceção atualmente é a negociação Brasil-México. Essa negociação é anterior da ALAD, que é uma questão jurídica, que é do framework da ALAD, então não é afetado pelo Mercosul. Em todos os outros casos, as negociações que nós vamos falar aqui, elas dependem fundamentalmente de uma coordenação e o interesse dos 4 países do Mercosul para as negociações relevantes. Nesses 30 anos do Mercosul, o Brasil, nós conseguimos poucos acordos. Deixa eu refazer a frase. Nesses 30 anos do Mercosul, onde nós evoluímos em acordos de livre comércio foi nos acordos da ALAD, ou seja, com os países latino-americanos. Hoje, na prática, existe uma grande área de livre comércio na América do Sul, por exemplo. Você tem o acordo Mercosul-Colômbia, Mercosul-Chile, Mercosul-Peru, Equador, etc., etc. Então, tem uma rede de acordos aí que, fundamentalmente, cria uma grande área de livre comércio, com algumas exceções, na América do Sul, além do acordo do Mercosul, propriamente dito. Então, esse é um lado. Agora, quando a gente fala fora dessa região, nós somos acordos extra-regionais. E aí o Mercosul conseguiu poucos acordos nos últimos 20 anos, quando começou a tentar negociar. Eu tive a oportunidade de ser negociador-chefe de alguns dos acordos. Então, nós conseguimos, por exemplo, um acordo de livre comércio entre Mercosul e Israel. Hoje existe um acordo de livre comércio entre Mercosul e Israel. Nós temos um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Egito. Também. Nós temos um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina, um acordo muito pequeno. Nós temos um acordo preferencial. O acordo preferencial ele não zera as tarifas, mas ele reduz tarifas. Então, nós temos um acordo preferencial entre o Mercosul e a África do Sul. Nós temos um acordo preferencial entre o Mercosul e a Índia. Então, esses são os grandes acordos que foram conseguidos. Não foi falta de tentativa. Posso dizer para vocês que eu participei de várias tentativas de avançar em acordos de negociação de livre comércio. Alguns com resultados até interessantes. Por exemplo, quando nós começamos a negociação em 2008, nós começamos a negociação com Israel, havia uma questão geopolítica que a gente queria negociar ao mesmo tempo com Israel e com o conceito de cooperação do Golfo, são os países árabes. A gente não queria dar preferência para nenhum nem outro. Por uma questão política, queria evoluir a negociação ao mesmo tempo. Os israelenses foram extremamente objetivos. Então, em um ano, a gente concluiu a negociação com Israel. Em um ano, a gente não tinha nem conhecido a família dos árabes ainda. Tem que conhecer a família, tem que jantar, tem que fazer negócio. Até hoje, nós não temos um acordo com o Conselho de Cooperação do Golfo. Então, muitas vezes, o ritmo da negociação deriva de uma série de fatores políticos, culturais, etc. Outro exemplo de uma negociação que nós tentamos um acordo entre Mercosul e Turquia. Esse acordo me chamou a atenção, esse acordo por duas razões. Primeiro, porque os turcos tinham muita vontade de negociar,
mas depois esperaram para ver se saía o acordo com a União Europeia. E aí a negociação parou. Porque eles também têm uma negociação com a União Europeia, nós temos uma negociação com a União Europeia, e eles queriam que saísse, e aí a negociação não foi adiante. Eu me lembro, por anedota, quando eu fui a Istambul, a negociação, e eu me encontrei com um ministro, na época o ministro do Comércio da Turquia, para tentar para a gente negociar, vamos sair para jantar, aí foi mais informal, e ele falou, olha, nós queremos negociar com o Mercosul, mas vocês não podem reconhecer o genocídio armênio, de 1915. Eu sabia muito pouco sobre o genocídio. Aí eu comecei a ler mais sobre o negócio central para eles, é a questão do genocídio armênio, né? E que para nós não tem nenhuma relevância para o Brasil, né? O que interessava para a gente era a negociação comercial, que acabou não avançando aí por conta da questão com a União Europeia. Então, esses são os acordos que fundamentalmente nós temos hoje, e aí é uma série de novas iniciativas para a negociação de acordo. Você pode passar, por gentileza? Pode. Isso. Então, assim, hoje nós temos negociações com as Américas. Só uma coisa, precisa compartilhar a tela aqui, que a gente não tá vendo a apresentação. Precisa fazer um share screen, deixa... Acho que é no Zoom. Não, é no Zoom. Você tem que ir no Zoom aberto. Isso. Não, você sai da foto. Você pode me dar o consigo fazer. E agora, compartilhar. Não. Compartilhar, onde é que está aqui? É share screen, né? É, share screen, né? Está aqui. Agora, Maurício. Foi? Agora está entrando. Não, só baixar aqui. Perfeito, agora sim. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que ir no share screen. E aí... Deveria ser esse, né? Já tinha entrado, mas saiu. Aqui, acho que foi, né? Foi. Vai passar. Agora sim. Perfeito. Então, voltando, desculpem. A gente falava, então, nós temos hoje negociações do Mercosul que envolvem a Ásia, as Américas e a Europa. Então, e aí é bom a gente lembrar como é que são as fases da negociação. Uma negociação bilateral normalmente começa chamado diálogo exploratório. Diálogo exploratório é para verificar o interesse dos dois lados. Feito isso, há uma negociação chamada modalidades, ou seja, como é que é o roteiro da negociação. Feito isso, tem as rodadas de negociação. E nas rodadas de negociação, normalmente são feitas ofertas de lado a lado, para se avança com a negociação. Terminado e se isso concluir com sucesso, é assinado um acordo. E aí o acordo tem que ser ratificado por cada país, e no nosso caso ele tem que ser aprovado pelo Congresso. Então é mais ou menos esse roteiro. Isso faz com que não seja um processo rápido. Então, nós tivemos situações, por exemplo, com Israel foi muito rápido. É muito rápido, quer dizer, talvez 3 anos que esse processo levou. Mas, por exemplo, a gente tem histórico de um outro caso complicado com a África do Sul. Nós até negociamos rapidamente, foram 2 anos de negociação, mas aí demorou muito tempo no Congresso. Ficou quase 4 anos no Congresso para ser aprovado. E é muito interessante. Não é que, normalmente, no Congresso ninguém é contra. Você não vê o Congresso se posicionar. Embora tenha havido situações interessantes que eu posso até comentar, mas não tem grande oposição do Congresso aos acordos. Mas também não tem grande relevância política. Ninguém ganha voto, né, para formar acordo. Então, muitas vezes, se não há uma intervenção dos grupos interessados, das empresas, etc., o processo também não anda muito rapidamente.
E algumas negociações são muito difíceis. É o caso das negociações com a União Europeia, que já tem 20 anos. E, claro, a grande dificuldade para os países do Mercosul negociar é a questão agrícola. Seguramente a questão agrícola. Como vocês sabem, os mercados agrícolas são os mercados mais protegidos do mundo inteiro. E é onde o Mercosul tem grande competitividade. Então, o que está hoje na mesa de negociação? Nós temos uma negociação, o início de negociação com o Vietnã, que ainda está sendo chamado de diálogo exploratório, o início de negociação com a Indonésia, a primeira rodada deve ocorrer ainda esse ano. São dois grandes mercados, mercados onde está crescendo muito a exportação brasileira de alimentos, principalmente, a Indonésia e o Vietnã. Tem uma negociação com Singapura, que a princípio está concluída, ou seja, já se chegou a uma conclusão. O acordo deve ser assinado brevemente, mas lembrando que Singapura é um mercado pequeno. Então, é um grande hub, mas é um mercado pequeno. E tem uma negociação também em curso com o Líbano, que é um país também muito pequeno, um país que está numa situação complicada também, mas que tem um vínculo histórico, tanto com o Brasil quanto com a Argentina, então isso explica mais a negociação. No caso da Europa, nós temos duas negociações importantes. A primeira, que talvez seja a negociação mais importante do Mercosul, é a negociação Mercosul-União Europeia. Essa é uma negociação que já teve idas e vindas. Teoricamente, em 2019, se chegou a um acordo, em princípio. Teria que ser feita agora a revisão do texto do acordo para assinatura, mas os europeus vêm enrolando muito para avançar nessa negociação. Vem por várias razões. A principal delas é que há uma resistência muito grande hoje à negociação no público europeu por conta da questão ambiental no Brasil. A questão ambiental hoje é a grande dificuldade para avançar nessa negociação. Eventualmente, um novo governo brasileiro poderia negociar um capítulo ambiental, que é o que os europeus estão pedindo. E esse capítulo ambiental permitiria retomar a continuidade da ratificação. Lembrando que esse acordo terá que ser aprovado, lembrando, na verdade, dois pontos importantes. Primeiro, se na melhor das hipóteses, imagina na melhor das hipóteses, houvesse um novo governo brasileiro que negociasse um acordo de desenvolvimento sustentável, como querem os europeus, e se assinasse o acordo. Esse acordo, em seguida, ele tem que ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos parlamentos dos países membros. Depois de aprovado, ele começa o prazo de desgravação, porque não é que as tarifas caem a zero no dia seguinte. Você começa a ter prazos para desgravação, que podem chegar a 15 anos. Então, é uma transição, nós estamos falando de uma transição de 20 anos. Mesmo essa transição muito longa, o acordo com a União Europeia seria o acordo mais importante que a pessoa assinaria. Garantiria mais investimentos europeus no Mercosul, garantiria maior comércio, maior acesso ao mercado europeu. Esse seria o acordo mais importante. E esse acordo ele tem um espelho, que existe chamada EFTA. A EFTA são os países europeus que não fazem parte da União Europeia, que têm um acordo próprio. É o caso da Suíça, Noruega, Liechtenstein, Islândia, alguns países menores. Tá? Então, essas são as negociações com a Europa. Aí nós temos a negociação com as Américas. Então, hoje, nas Américas, nós temos duas negociações importantes. Uma é a negociação Mercosul-Canadá. Essa negociação já começou há mais ou menos 3 anos e foi muito afetada pela pandemia, né, porque pararam as reuniões. A ideia é que o governo brasileiro poderia, a partir do ano que vem, retomar, com o novo governo, retomar essa negociação. E com o Canadá, claro, o Canadá é muito dependente da economia americana e quer fazer mais acordos para ficar menos dependente. Então, há um cálculo que em 1 ano se poderia concluir esse acordo com o Canadá. Ele tem muito menos problemas, por exemplo, na área agrícola, do que tem com a Europa. E nós temos uma outra negociação, que essa sim, é só Brasil, que eu falei que é a exceção, é Brasil-México. A situação do Brasil-México é muito interessante, porque eu tentei muito, eu fui umas 8 vezes ao México para tentar avançar nesse acordo. E é interessante pelo seguinte: há anos atrás foi feito um acordo parcial entre Brasil e México. O que é um acordo parcial? Houve uma liberalização do setor automotivo,
e grande parte do setor químico. Então, o setor químico, grande parte, e o setor automotivo tem livre, não tem tarifa zero entre Brasil e México. Interessava para os dois países. Mas a ideia era começar ali e depois estender para os outros setores. O problema é que nos outros setores é onde está a dificuldade. Principalmente o problema mexicano com a agricultura brasileira. A agricultura brasileira é muito mais competitiva. Então, você tem muito protecionismo e resistência no setor agrícola mexicano por medo de invasão de frango, carne, milho, soja, que são muito mais competitivos que o México. Então, é uma pena, eu acho que esse acordo é um acordo muito positivo para os dois países, mas nós temos que reconhecer que existe. Hoje tem um problema ideológico dos dois governos, mas, além disso, tem uma resistência grande da negociação por conta da questão agrícola no México. Bom, e aí vamos falar um pouco da Coreia, né? Então, o que aconteceu com a Coreia e o que está acontecendo agora com a Coreia? Primeiro, a ideia da negociação começou em 2017. Então, em 2017, o governo abriu uma consulta pública. Então, esse é um procedimento normal. O governo faz uma consulta pública e aí qualquer um pode se manifestar. Nós, normalmente, nos manifestamos em nome de vários setores, a favor ou contra uma negociação. E por quê? Qual é o interesse? E houve várias manifestações positivas do setor privado brasileiro. Então, a partir daí, a CAMEX, que é a Câmara de Ministros, aprovou um mandato para se iniciar a negociação. Essa negociação normalmente é conduzida pelo Itamaraty e pela SESEX, pela Secretaria de Comércio Exterior. Houve o lançamento oficial em 2018 e aí, em 2019, ocorreu a chamada troca de ofertas. O que é a troca de ofertas? O governo coreano entrega para o Brasil o que ele quer liberalizar, o que ele oferece, e o Brasil entrega o que ele quer liberalizar. Aí tem toda a questão da negociação. Você não entrega o ouro de uma vez, né? Você oferece alguma coisa, você já sabe que o outro vai oferecer pouco, que vai ter outras rodadas de negociação. Então, isso é natural no processo de negociação. É uma negociação que envolve vários grupos. Mas aí aconteceu algo interessante. Em 2020, a Argentina, quando você pega o Mercosul, você vai para uma negociação, você tem que articular primeiro a posição do Mercosul, dos 4 países. E muitas vezes a gente, claro, tem dificuldades, ou um país tem dificuldade no setor que o outro não tem. Em geral, o Paraguai e o Uruguai são países mais liberais, até porque eles têm pouca indústria. O Brasil é um país que tem pressões positivas e negativas de indústria, e a Argentina é mais protecionista, tem uma indústria também mais antiga. Então, em 2020, a Argentina disse que não participaria das negociações na parte de bens e regras de origem. Aí houve 7 rodadas de negociação e havia uma expectativa de que houvesse uma 8ª rodada em Montevidéu, no final de 2021, que isso pudesse concluir a negociação. Mas aí houve mudanças no governo coreano, eleições da Coreia, as mudanças do governo coreano, e aí o governo coreano suspendeu todas as negociações. Não só essa, havia outras negociações. A Coreia estava envolvida, eles suspenderam até reavaliar o interesse da Coreia. Tá? Bom, estamos nesse ponto. Tá? E aí, claro, agora, como eu diria para vocês, teria que negociar, terminar a cesta de ofertas, que nós chamamos as cestas de ofertas, e concluir os textos. Mas tem alguns temas sensíveis. A Coreia, por um lado, ela está envolvida nos chamados mega acordos regionais. São os grandes acordos da Ásia, os acordos da ASEAN, os acordos do Pacífico, etc., ao invés de fazer só acordos bilaterais. Então, essa é uma questão. Segundo, a Coreia é um país que tem questões importantes na área agrícola. A primeira delas é o seguinte: a Coreia tem tarifas e restrições muito altas para a importação de produtos agrícolas. E, claro, é um setor que mais interessa ao Brasil. E é uma dificuldade interessante, porque assim, países que passaram por guerra têm muita dificuldade de abrir seu mercado agrícola. É algo. Você sente isso com relação à Europa, com relação ao Japão. Então, são os países que querem ter um nível de proteção alimentar, e isso, claro, dificulta a negociação. Esse tem sido um problema na negociação com a Coreia, que é
levar a Coreia a abrir mais o seu mercado agrícola. Hoje tem uma barreira muito grande, por exemplo, para carnes brasileiras na Coreia. E aí também tem muitas normas sanitárias, muito exigentes também para que você possa ter certificado para exportar para a Coreia. Bom, então, e aí a SESEX fez um estudo mostrando o seguinte, que a tarifa média, ou seja, a média do que a Coreia cobra de imposto é 13,6%. Mas no setor agrícola é 56,8%. Você imagina, de imposto de importação, fora os impostos locais. Então, é uma tarifa muito alta e é onde, claro, o Brasil e os países do Mercosul têm interesse em redução. E aí, além disso, tem uma série de questões de barreiras não sanitárias, principalmente barreiras sanitárias, barreiras técnicas, que tem que cumprir para se conseguir exportar para a Coreia, que é uma reclamação grande dos exportadores brasileiros. Bom, na primeira troca de ofertas, apesar disso, o Mercosul ofereceu 88% dos produtos, a gente chama de linhas tarifárias, tá? Ou seja, para que todos os produtos importados da Coreia, o Brasil liberalizaria 88%. E a Coreia ofereceu 91% das linhas tarifárias. O número é importante e é bom, mas a grande questão é o que está fora, né? Normalmente, está fora justamente aquilo que o Brasil é competitivo, ou que o Mercosul é competitivo. Então, aí tem o Mercosul tem tentado acomodar a chamada acessibilidade do setor privado. Por quê? Porque do lado de cá não é só a Coreia. Do lado também do Mercosul tem resistências da indústria, principalmente brasileira e argentina. E aí há resistências do setor automotivo, principalmente autopeças, e há resistência do setor têxtil, com relação à liberalização dos produtos com relação à Coreia. Então, a grande questão aí, mesmo sem a Argentina, de um lado, o desafio é abrir o mercado agrícola coreano e abrir o mercado industrial do Brasil e dos outros países. E aí, há uma preocupação também, nos novos acordos, chamados acordos de quarta geração, é muito comum a gente ter um capítulo sobre desenvolvimento sustentável. Esse capítulo sobre desenvolvimento sustentável tem sido um grande problema com a Europa, por exemplo. Porque a Europa quer incluir ali a questão de controle de carbono, que a gente falava, de mercado de carbono, de CBAM, restrições de fronteira baseadas em carbono. Então, com a Europa e até com o Canadá, esse tema tem sido um tema difícil. Com a Coreia, não. Com a Coreia, o capítulo de desenvolvimento sustentável é bastante genérico, tem fundamentalmente a obrigação dos dois países de cumprirem os acordos internacionais, o acordo do clima, o acordo os acordos sobre desmatamento, os acordos sobre espécies em extinção, mas não é um tema tão complicado como é o caso da União Europeia. E agora, o que vai acontecer? Então, quais são os próximos passos? Bom, na Ásia, eu mencionei para vocês, já chegou um primeiro acordo com o país asiático, que foi um acordo com Singapura. Esse foi o primeiro acordo. O Brasil está definindo as suas prioridades, o Mercosul está redefinindo suas prioridades no que a gente chama de relacionamento extra-regional. Extra-regional, como eu disse, é fora da América Latina, né? Então, quais vão ser as prioridades? Eu imagino que a grande prioridade continua a ser o acordo com a União Europeia, depois o acordo com o Canadá e aí os acordos com os países asiáticos. É bom lembrar que hoje grande parte das exportações dos países do Mercosul vão para a Ásia. A China é o principal parceiro comercial do Brasil hoje. E se a gente olhar as nossas exportações para a Ásia, tem crescido, por exemplo, a exportação brasileira para a Tailândia nos últimos 5 anos cresceu 700%. Tem crescido também muito para a Indonésia, para os novos mercados asiáticos. Então, o Mercosul vai ter que redefinir essas prioridades. Há, claro, uma necessidade de alinhar a postura negociadora. Como eu disse para vocês, é uma dificuldade muitas vezes, porque a Argentina normalmente é mais protecionista, enquanto o setor privado brasileiro, principalmente, mudou muito. Se eu comparo a posição da Fiesp, da CNI há 10 anos atrás, era uma posição muito restritiva com relação a acordos e hoje é muito mais promotora desses acordos.
O Uruguai hoje... Desculpe interromper, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Igualmente. O Uruguai hoje é que está coordenando essas negociações em nome do Mercosul. Então, há uma expectativa de que o Uruguai faça uma nova, agora sem os problemas da pandemia, novas rodadas de negociação para 2023. E a Coreia, por outro lado, também, como eu disse, está envolvida em outras negociações. Então, a Coreia também tem uma agenda de negociações com a China, com o Japão, tem a negociação da ASEAN, tem a negociação com outros países da região. Então, digamos, a Coreia também tem várias coisas para colocar como prioridades, e o Mercosul tem esses elementos que eu mencionei. O que eu diria para vocês, então, com relação como conclusão, e um pouco sem querer ser pessimista, mas sendo realista, tá? Sendo bastante realista. Um acordo do Mercosul com a Coreia, um acordo de livre comércio, seria um acordo extremamente positivo. O Brasil tem sido um grande receptor de investimentos coreanos. Há um crescimento visível do interesse coreano no Brasil. Há algumas áreas de cooperação que seriam muito estratégicas para o Brasil. É o caso de semicondutores, é o caso de defesa. A área de defesa, a Coreia também tem uma indústria de defesa que poderia colaborar muito com o Brasil. Então, há vários pontos aí, quando a gente fala de uma aproximação entre Mercosul, mas principalmente Brasil e Coreia, que seriam positivos para os dois lados. Um acordo de livre comércio, evidentemente, ele tem um impacto tributário visível, que é a queda das tarifas, mas ele também chama muito a atenção de investidores dos dois lados, porque você tem regras mais claras, você tem mais previsibilidade, você gera segurança jurídica. Então, o acordo de comércio, o comércio do Mercosul com Israel cresceu mais de 200% depois do acordo. Então, havendo um acordo, evidentemente, isso é positivo para o aumento das relações comerciais. Entretanto, como eu disse, nós temos que ser realistas. Então, de um lado, eu acho que há um interesse. O atual embaixador coreano no Brasil tem sido um grande defensor do avanço dessas negociações. Eu entendo também das conversas com o governo brasileiro, que há uma visão muito positiva do governo brasileiro em avançar nisso. Agora, quais são os desafios? Os desafios, primeiro, é a resistência na área agrícola. Porque, na verdade, os acordos avançam, a posição do governo brasileiro é definida pela pressão de vários grupos dentro do Brasil. Eu faço parte da chamada coalizão empresarial, que são a coalizão coordenada pela CNI, onde participam os analistas que dão uma opinião do setor privado com relação às negociações. Então, esse e outros grupos são importantes para definir a posição brasileira. Definindo a posição brasileira, isso tem que ser levado para o Mercosul, para convencer os outros parceiros comerciais e aí eles fazer uma oferta. Sem a Coreia abrir mais ou prometer abrir mais o mercado agrícola, você tem menos pressão do setor agrícola brasileiro. A CNA e das entidades do setor agrícola, da ABIEC e a BPA, que tem interesse também nesse mercado. Então, um grande desafio é a Coreia melhorar a sua oferta agrícola. O segundo desafio, evidentemente, é calcular de verdade qual vai ser o impacto dessa negociação na indústria brasileira. Que é muito interessante. Eu estou nessa brincadeira há mais de 30 anos. Né? E, assim, eu nunca vi ninguém que não fosse a favor do livre mercado no mercado alheio. Porque o meu é diferente. O meu até os advogados falam, não, assim não podemos deixar entrar, assim, não é assim, etc. Então, todo mundo fala, meu mercado, eu estou a favor do livre mercado, mas o meu é diferente. Isso é normal no comércio internacional. E não existe nenhuma negociação que todo mundo ganhe. Sempre, o exemplo que eu sempre dou é esse. Quando nós começamos a negociação do Mercosul, evidentemente, o Brasil para pegar produtos muito simples, evidentemente, os produtores de café brasileiros eram muito mais competitivos, os produtores de trigo argentino eram muito mais competitivos. Então, os consumidores argentinos de café e os consumidores brasileiros de trigo foram muito beneficiados. Quem não gostou disso? Quem produzia trigo no Brasil e quem produzia café na Argentina, né? Evidentemente.
Qualquer negociação é isso. Eu me lembro da negociação com o Egito. A gente avançado já na negociação com o Egito. O Egito é um importador, um grande importador de alimentos, importa $1 bilhão de alimentos do Brasil. Não tem nenhuma indústria que tem capacidade de concorrer com a indústria brasileira. Era um acordo onde ele tinha enormes vantagens. Na última rodada de negociação, apareceu na época o Ministério da Pesca do Brasil. Uma negociação dentro do governo. Apareceu, não, nós temos restrição. Não tem restrição. Não tem peixe que tem no Egito que eles talvez comecem a exportar para a Europa. E aí pode ser uma ameaça à produção de peixe no Brasil. Nós fizemos um levantamento, tinha de fato, assim, era uma coisa tão desproporcional que aí o governo tem que arbitrar, falando, olha, então a gente vai adiante. Então, a mesma coisa, quer dizer, nós temos que entender qual é o impacto, de fato, da abertura do mercado coreano para fazer esses freios e contrapesos aí para avançar na negociação. Muitas vezes, setores pequenos têm uma capacidade de mobilização protecionista muito grande. Embora não seja tão relevante, mas atrapalha a negociação. Isso acontece com qualquer negociação. E a Coreia tem alguns desses elementos. Então, eu diria o seguinte, independentemente do acordo, há uma oportunidade imensa de aumento de investimentos de comércio com a Coreia. Será tanto mais fácil se essas barreiras tarifárias e não tarifárias fossem reduzidas. Eu acho que há um enorme potencial. Agora, a evolução do acordo vai depender um pouco da prioridade do próximo governo, que vai dar a negociação, e também dessa competição por agenda. E vocês vejam que tem outras negociações importantes, tanto o Mercosul tem, quanto a Coreia tem outras negociações importantes também. Então, depende dessa mobilização de se mostrar o interesse, principalmente das empresas que estão vinculadas ou que veem um potencial nesse mercado. Então, a gente tem um pouco uma visão geral para a gente poder entrar na parte mais interessante, que é o debate com vocês. Muito legal. Olha, eu achei uma aula super interessante. Olha, a gente que conhece o assunto, eu estou aqui... Sim, acho muito bom. Uma esponja que absorver. Tem uma visão dos acordos. Eu tenho uma pergunta, Bárbara, que é o seguinte. Quando a gente fala desses acordos, você que teve já nessa posição de negociador-chefe, como é que você vê a questão da interação do setor privado? Pode entrar, cara. Só pedir para tirar uma foto. Tá bom. Essa interação do setor privado com os negociadores. Porque, assim, a gente participou muito ativamente da negociação do acordo União Europeia-Mercosul. E eu também participei ativamente da negociação com o Peru. O que a gente percebeu muitas vezes? Que a interlocução entre o governo e o setor privado é quase inexistente. Você mencionou aí da CNI, dos grupos, dos institutos são feitos e tal, mas assim, o único órgão que eu vejo participando disso é a CNI. Aí você tem todo um outro lado de mercado que não se manifesta. Eu lembro, por exemplo, quando a gente fez uns eventos grandes com o governo na época da forte da negociação com o Mercosul, o Itamaraty pediu para a gente sediar um evento aqui em São Paulo, que a gente fez aqui no Palácio Angará, enorme, e eles pediram para a gente conseguir envolver os outros setores. Então, a gente trouxe a Federação de Comércio, trouxe CNC, trouxe CMA, trouxe CNS. E assim, a declaração deles, inclusive, no evento, foi justamente uma iniciativa para eles se envolverem, era assim, olha, eu queria fazer aqui uma meia-culpa, porque realmente nós não estamos acompanhando esse processo, a gente não sabia nem o que estava sendo negociado, a gente vai procurar envolver mais o setor. Como é que tem sido esse histórico? Assim? Eu vou te falar um pouco da experiência pessoal, né? Então, assim, o que acontece? Primeiro, quando você fala de negociações, em geral, até uns 30 anos atrás, era algo muito hermético e muito centrado no Itamaraty. Depois houve uma profissionalização do Ministério da Indústria, né? Houve a criação dos analistas comerciais, uma carreira própria para isso. O Banco Central também aumentou muito sua capacidade de negociação na área financeira. Então, primeiro, houve uma abertura dentro do próprio governo. A ponto de que hoje, por exemplo, se você trata de negociações ambientais, com a COP, a liderança é do Ministério do Meio Ambiente, com o apoio do Itamaraty. Mas, então, houve primeiro uma abertura dentro do próprio governo. Tá? Depois você tem um segundo item,
A gente acompanha muita negociação com clientes, tá? A gente está em Brasília e assim, a gente acompanha muitas negociações, às vezes as coisas mais pontuais, assim. Acordo, nós trabalhamos agora, a gente trabalha muito, nesse caso, com o governo dos Emirados Árabes, para aprovar o acordo de investimentos, para aprovar o acordo de bitributação deles com o Brasil, para aprovar o acordo de defesa. Mas aí era, digamos, um interessado estrangeiro e a gente mobilizava dentro, parlamentares, etc., para conseguir que a coisa avançasse. Quando você fala de grandes negociações, que é o caso de negociações como o caso da Coreia, a estrutura institucional, quando você olha a estrutura institucional, é a seguinte: você tem a CAMEX, a CAMEX isso diz a lei. A CAMEX é a Câmara de Comércio Exterior, onde são citados os ministros, né? O ministro da Economia, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Agricultura, Casa Civil e Defesa. Então, a moção já foi diferente, porque tinha MITIC e tal. Hoje, o Ministério da Economia tem três cadeiras, inclusive. Mas essa é a composição hoje. Então, todas as decisões sobre abrir um acordo, encerrar um acordo, aprovar um acordo, institucionalmente é da CAMEX. E aí, você tem na secretaria da CAMEX um grupo de trabalho, normalmente tem um grupo de trabalho sobre Coreia, um grupo de trabalho sobre isso, são técnicos vinculados à secretária-geral da CAMEX, a secretária executiva da CAMEX, e ali é onde, digamos, em termos de lobby, é onde acontece grande parte das atividades. São os técnicos que analisam acordos, são os técnicos, e esses técnicos são grupos interministeriais. Então, tem gente da agricultura, do Banco Central, de várias áreas, de NPI, Inmetro, Anvisa, várias coisas envolvidas. Então, a grande interrupção no nível técnico é com esses técnicos. Tá? Bom, e aí o que acontece? A própria regulamentação prevê a existência da coalizão empresarial. Então, a coalizão empresarial ela é secretariada, presidida pela CNI. Mas ali faz parte a CNA, faz parte a Federação Nacional dos Transportes, faz parte de várias confederações e várias entidades importantes. Eu tenho assento lá porque eu represento a Associação Brasileira de Café Solúvel na coalizão. Então, que é um grande exportador que tem muito interesse, inclusive, nesses acordos. Então, são associações nacionais, são 30 membros, em geral, propostos pelo setor privado, aprovados pelo governo, e essa seria, digamos, o ente institucionalmente representativo perante o governo, para ter voz perante o governo. Funciona bem? Não. Por várias razões. A primeira delas, porque para acordo, tem acordo, né? A renegociação só na peça, ela está cheia lá nessa ali. Vai todo mundo, aí as entidades mandam técnicos, aí vão os assessores das entidades, com estudos técnicos, não sei o que. Não, semana que vem tem reunião sobre o Líbano. Juntar meia dúzia só o Salim, não sei quem, que aparece lá, porque tem grande relevância. Então, um pouco isso reflete. E aí o que acontece? Como deveria acontecer na prática? Deveria haver maior participação das entidades empresariais nesses fóruns. Esse não é o único fórum. Por exemplo, no caso da Índia, nós temos o acordo Mercosul-Índia e tem uma revisão do acordo Mercosul-Índia. Existe o Conselho Empresarial Brasil-Índia e Mercosul-Índia, que é justamente o papel do Conselho Empresarial fazer proposições. Esse conselho fica dentro dessa estrutura que você falou da CAMEX? Não. O Conselho Empresarial ele é secretariado para uma entidade, normalmente pela CNI. Então, os conselhos empresariais são vários. Ou seja, além da coalizão, você tem os conselhos empresariais, principalmente para mercados mais importantes. Eu estou no Conselho Empresarial Brasil e Estados Unidos, que todo mundo tem interesse. Mas não estou no da Índia, que é o Conselho Empresarial Brasil e Índia. Quem está no Conselho Empresarial Brasil da Índia? A VEG, as empresas brasileiras que têm interesse naquele mercado. Ou as entidades, das quais essas empresas participam. Então, o que eu te diria? Comparativamente a toda a minha experiência de 30 anos, há muito mais transparência hoje dentro do governo e há muito mais oportunidade de participação do setor privado, o que não tem interesse. E aí, o que acontece, a gente, como consultor, muitas vezes? Toda hora. Aconteceu um problema agora de uma empresa brasileira que descobriu que vai ter um grande concorrente mexicano.
E era uma questão técnica que era um salto tarifário dentro de uma regra de origem. E ele falou, mas quem colocou isso? Eu falei, foi negociado na Acordo México. Mas eu não sabia. Eu falei, Acordo Mercosul-Israel, toda hora agora chegou a reclamação de uma empresa, foram duas situações, na realidade, de uma empresa catarinense que estava exportando para Israel, e houve um problema de regra de origem também. E a gente teve que fazer uma defesa perante o acordo, que ele cumpria a regra do acordo. Mas ele nem sabia do acordo. Então, assim, ele sabia que o acordo estava em vigor, quanto mais da negociação. Agora, tem uma consulta pública. Agora, isso tem um lado. E o que explica isso comparativamente a outros países? A gente tem escritório em outros países e aí você tem uma participação muito ativa de vários grupos. Você pega os Estados Unidos, uma participação. O que explica isso nos países? Primeiro, que comércio exterior ainda é uma parte pequena do PIB brasileiro. O Brasil ainda é um país muito fechado, que mira muito o mercado interno. Comparativamente a outros países, o Brasil ainda é muito autocentrado economicamente. Essa é uma primeira explicação. Uma segunda explicação, que afeta várias outras questões, é que as empresas brasileiras, talvez pelas crises, talvez pela inflação, pelo período inflacionário, as empresas brasileiras têm uma visão de curto prazo. O sujeito está preocupado com a folha de pagamento no final do mês. As empresas, grandes empresas têm problema de fazer estratégia de longo prazo, principalmente estratégia global. Viva as exceções, viva a VEG, a Marco Polo, a Stefanini, você tem grandes empresas brasileiras internacionalizadas que são grandes exceções. Mas não é a regra das empresas brasileiras que miram muito o mercado interno e miram muito o curto prazo. Então, sai uma consulta pública, a gente tem muita demanda, normalmente são de empresas multinacionais instaladas no Brasil. Para analisar, para ver impacto, para ver interesse, para ver oportunidades, etc. Mas são normalmente empresas que já estão acostumadas a fazer mais isso em outros países. Isso até que a gente está querendo trazer mais esse assunto aí dos tratados aqui do Instituto, mais no sentido de começar a trazer o assunto para o empresariado, sabe? Para começar a mostrar a importância de se envolver, de participar, porque eu lembro, eu fui num desses chamados públicos para a negociação do acordo Brasil-Peru, em Brasília, era uma reunião interministerial, e tinha uns 30 membros do governo, eu era a única entidade presente na reunião. Isso acontece. Poxa vida, que perda de oportunidade, né? Isso acontece. E é isso. E para te dar um exemplo do Peru, desse acordo, aí a gente, lá pelas tantas, o setor de sardinha nos procurou, porque começou a ter importação de sardinha do Peru. Eu falei, mas vocês acompanharam a negociação? Não. Eu não sabia. E isso você acha que tem alguma forma, você tem alguma sugestão de formas que podem ser feitas para envolvimento maior do setor empresarial nisso? Eu acho, assim, claro, tem uma parte importante que é de informação mesmo, de educação. Ou seja, das pessoas entenderem as repercussões que aquilo pode ter para o seu setor. E a outra é essa das empresas começarem a fazer estratégia mesmo de médio prazo, né? Que é qual é a estratégia da empresa. E se a sua estratégia envolve... Não, minha estratégia é mercado interno. Tá, mas quais vão ser os competidores coreanos que podem entrar no seu mercado daqui a 3 anos? Exatamente. Ninguém faz, não fazem isso. Então, eu acho que tem uma parte de educação e de informação, de escrever artigo, de mostrar consequências que mas você vê, quando a gente fez aquele evento lá do Acordo Mercosul, ele estava no auge das negociações ali, assim, com aquele indício de que a coisa ia acontecer, né? Sim. E a gente conversava com o setor privado, ninguém nem sabia da existência. Né? E aí a gente começou a fazer esse movimento na prática, aqui, de começar a envolver as empresas. Mostrar a importância do acordo, mostrar isso que você está falando, né? Ou seja, você fala assim, não, mas eu sou uma pequena empresa e eu não tenho interesse no mercado europeu. Não, mas o mercado europeu vai montar uma lojinha do lado da rua. Exatamente. Né? Você precisa saber o que você precisa se preparar, vai ter questão de respeito à questão de marcas e denominações de origem. Você vai ter que adaptar o seu produto aqui, você não vai poder chamar teu queijo de parmesão, você não vai poder, né? E aí eles começaram a se movimentar. O evento que a gente teve quase 500 empresários participando. E aí
eles começaram a querer saber e mandavam pergunta a Paula, na época negociadora, ficou super feliz, né? Porque eu nunca tive tanta demanda assim, de gente querendo entender o que estava sendo negociado, que também não é fácil de entender, né? Sim. Tem aquelas listas gigantescas, todo mundo dado. Mas eu acho que tem um pouco desse trabalho aí que é importante fazer, né? Eu penso que o IBREI tem um canal, pode ter tem um canal, exatamente. Para fazer isso com profissionalismo e bastante capacidade, entendeu? Isso basta organizar aqui e começar essa questão com palestras, com eventos, por exemplo, que estão acontecendo, como esse aqui, que nós estamos iniciando a fazer. Mas quanta informação o senhor trouxe e que precisa ser conhecida pelo mercado, né? Olhando, por outro lado, tentando ser um pouco mais otimista, o Brasil, claro, nos últimos anos teve um certo afastamento, digamos, das grandes negociações internacionais, até por várias razões. Quer dizer, a pandemia afetou bastante, a questão da guerra da Ucrânia vai mudar a posição geopolítica, vai trazer outras preocupações, inclusive na questão do fluxo comercial, que traz oportunidades para o Brasil. Uma delas é o interesse renovado da União Europeia no Acordo com o Mercosul, tanto pela questão de alimentos quanto pela questão de energia. O que eu achei interessante também com relação ao Mercosul, eu queria até ouvir a tua opinião aí, porque na época eu lembro que começou as maiores restrições ali com a França, principalmente com a França. Né? A gente já sabia que ia ter uma barreira ali. Mas a gente conversava com todos os outros países, o interesse de todos os países era muito forte no sentido de avançar as negociações. Né? Sim, o que atrapalhou, quer dizer, além, de novo, da pandemia, que realmente atrapalhou todas as negociações aqui e fora, você continua a ter reuniões virtuais, mas não é a mesma coisa, não é nunca a mesma coisa. Sabe? São discussões longas, você entra madrugada dentro por causa de questões técnicas. Então, é muito difícil fazer a distância. Mas, além disso, você teve uma outra questão, que é o seguinte: a imagem do Brasil ficou muito contaminada pela questão ambiental, do desmatamento, principalmente. Então, houve, coincidentemente, nas últimas eleições europeias, muito crescimento dos partidos verdes dos países europeus. Então, era um desgaste muito grande para os governantes europeus a negociação com o Mercosul nesse momento. Por isso que eu disse que a retomada da negociação com a União Europeia vai ter que passar por um capítulo ambiental, capítulo de compromisso. Mas agora talvez com um menor peso, porque eles estão hoje. Exato. Um problema seríssimo. O que mudou e foi importante é essa questão da Europa, da preocupação geopolítica, com a energia e com a questão de alimentos. Então, isso abre uma oportunidade para retomar com a Europa, mas também com os países asiáticos. Eu acho que com os países asiáticos ali tem muito mercado. Realmente, porque o que acontece? Tem uma regra, uma percepção do comércio internacional. Se você aumenta a renda, você aumenta o consumo de proteína. Essa é a tendência. A renda aumentou na Ásia. A renda está aumentando na Ásia. Mesmo com a pandemia, mesmo com o crescimento chinês caindo para 3%, 4%, a renda continua aumentando. Então, uma coisa que causa espécie, por exemplo, a Coreia com 52 milhões de habitantes, né? Eu não sei exatamente qual a produção agrícola deles, né? Mas, ao longo do tempo, como o senhor diz, a tendência é o aumento de renda, que lá está aumentando bastante. Sim. E o consumo, né? Será que eles têm produção adequada para esse mercado interno deles? Bom, vamos lá. Acho que são 3 fatores que a gente tem que levar em conta. O primeiro deles é os países que insistem em ter uma certa reserva alimentar. Ou seja, tem a questão da segurança alimentar. E, como eu disse, principalmente países que passaram por guerra, isso é muito marcado. A gente tinha uma piada na época do governo, porque durante muito tempo também houve conversas com o Japão, do Japão fazer uma nova onda de investimento no Brasil, assinar um acordo de comércio com o Japão. E a gente brincava que você está cansado e quer acabar com a reunião com o Japão, fala de arroz. Não, tem que liberalizar arroz. Aí o Joavanda vai embora. Porque é um negócio sagrado a produção. Então, tem uma primeira questão que é essa, que é o protecionismo interno. Tem uma segunda questão que, mesmo quando são capazes de abastecer,
a abertura do comércio seria extremamente positivo para os consumidores. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um caso, nosso escritório trabalha em alguns casos da OMC. E a gente representa a BPA, que é a Associação dos Produtores de Proteína Animal, né, que é frango e porco, nos casos da OMC. E nós ganhamos um caso contra a Indonésia, agora está em apelação. Nós ganhamos um caso contra a Indonésia, porque a Indonésia tem uma barreira contra o frango brasileiro. O argumento indonésio é que o frango brasileiro não cumpre os requisitos sanitários, o que é um absurdo. Os requisitos sanitários do Brasil são todos completos, a gente conseguiu provar tudo isso, etc. E a Indonésia argumenta, não, mas eu tenho autoprodução. Bom, para vocês terem ideia, o consumo médio per capita de frango na Indonésia, tem 280 milhões de pessoas, é de 2 quilos por habitante ano. Tá? Do Brasil é 36. Caramba. Então, assim, não é que eles têm a produção local, é que você poderia melhorar muito a qualidade daquela população se você tivesse um frango de alta qualidade, que nossa situação sanitária é muito melhor, e com acesso mais barato. Então, a segunda questão é essa, é fazer pressão dos consumidores e dos importadores para que se liberalize aquele setor. Um terceiro ponto, também que dificulta a negociação muitas vezes, é que a alíquota é 0. Mas aí você tem barreiras sanitárias, como é o caso do frango. Para vocês terem ideia, nesse caso da OMC contra a Indonésia, um dos argumentos da Indonésia é que o Brasil não cumpria as regras halal, as regras de corte muçulmano. Né? O que não é verdade, nós provamos, o Brasil tem a maior produção halal do mundo. E tem até uma outra anedota interessante, que lá em Genebra, e conversando com a pessoa dos frigoríficos, a Indonésia exige que todo frigorífico seja halal, para poder exportar para lá. Ou seja, você não pode ter um frigorífico tendo halal e não halal. Então, o frigorífico todo tem que ser halal. E aí os grandes frigoríficos brasileiros falaram, não tem problema, nós fazemos frigorífico todo halal. Eu falei, tá, mas e se tiver uma quebra de frete, qualquer coisa, e se você tiver que vender o frango, você não puder exportar o frango? Ele falou, não, a gente vende aqui mesmo, todo mundo vai dentro, come abençoado, com halal e fica assim dentro. A gente coloca lá, frango halal, ninguém vende aqui mesmo. O frango é o mesmo. Se tirar o selo também. Mas é verdade. Então, assim, e aí nós comprovamos que o Brasil segue, o Brasil, de fato, tem uma produção halal imensa. Então, essas barreiras não sanitárias também têm dificuldade. Um outro exemplo. No caso da Europa, para o Brasil exportar remédios para a Europa, a alíquota é 0. A Europa tem a alíquota 0 na Europa. Quanto que o Brasil exporta de remédio? Nada. Você não consegue certificar o remédio. Então, não é só a negociação do acordo das tarifas. Você tem que tratar também desse tipo de barreira. Entendi. Sem dúvida, é bem complexa a situação. Né? Agora, essa questão dos conselhos aí, onde a gente consegue informação? Por exemplo, se o IBREI quiser participar de um conselho desse, ou se uma empresa associada a nossa quer participar de um conselho desse, como é que eles fazem? Quem preside a secretaria é a CNI. Então, na CNI tem acho que a diretoria de relações internacionais que se chama, ela faz a secretaria das colisões e dos conselhos empresariais. Hoje, inclusive, o presidente da colisão empresarial é o Arcuri, que é o representante da indústria farmacêutica, justamente, da Brasil Farma. Mas a gente pode se candidatar, é convite? Como é que funciona isso? Normalmente é por convite. Normalmente é feito por convite da CNI para essas entidades. Mas, assim, como eu te digo, não tem tanta gente querendo ser convidada assim, não. Então. Mas é interessante, por exemplo, para nós faz sentido participar disso. A gente tem uma representação lá em Brasília, nunca soube como é que faz o processo de participar. A gente é muito mais pelo chamamento público. Quando é consulta pública, é aberto para todo mundo. Né? Agora, por exemplo, o que acontece na colisão é que normalmente tem uma reunião mensal, aí vai ter reunião, 1 ou 2 reuniões por mês, para tratar desse acordo. Aí vem os negociadores, vem o secretário de Comércio Exterior, vem o embaixador do Itamaraty responsável por aquele tema, vem 2 técnicos para que possa fazer perguntas, que possa fazer sugestões, etc. É bem interessante, assim. A grande questão, e eu vou ser muito sincero para você, é que, assim, você tem uma demanda de tempo também.
Então, por exemplo, eu participo das reuniões de direitos do café solúvel. Nosso escritório representa outras entidades, né? Mas a gente vai quando tem um tema interessante, um acordo, ou sei lá, no Líbano eu nunca fui para o Brasil. É muito pequeno para justificar os seus. Mas eu acho que o nosso primeiro passo, diante de tudo que nós ouvimos, fantástico, que Foi é a muito palestra, legal, né? muito interessante. A gente agradece, obrigado pelo seu conhecimento e por estarem aqui para nós. Nós já passou, mas só para terminar, e pelo menos da nossa parte, é o seguinte: o que nós precisamos fazer é uma lição de casa aqui, com constituir uma comissão destinada a isso, entende? A trabalhar essa questão empresarial, da cultura, para ver como é que a gente pode avançar. Quem sabe o Elber pode nos dizer como é que a gente pode fazer isso. Eu acho que vale a pena a gente criar essa agenda. E assim, a gente tem uma estrutura, tá? A gente pode... Nisso tem que definir um pouco assim, quais são as áreas de interesse, né? Quais são os temas de interesse. Eu acho que o primeiro assunto eu acho que é trazer o assunto à pauta, sabe? A gente está montando agora um conselho empresarial, já até passou um convite aqui, né? E a gente está chamando grandes empresários, CEOs, todos. Isso é muito legal, é verdade. Para a gente ter um fórum de discussão de assuntos relevantes aí para o país. Eu acho que uma das reuniões legais de fazer com esse conselho é justamente trazer o Barral para falar da importância da participação do setor privado nessas negociações. Uma coisa mais geral, assim, sabe? Estabelecer um tema aí. Isso que a gente não falou, nem de OCDE, não falamos de OMC, não falamos de FAO, não falamos de várias coisas que são... que tem muita negociação em jogo também. Então, estou falando só dos bilaterais, mas as questões multilaterais também são importantes. Já realmente por isso na nossa agenda, né, Maurício? É verdade. Está convidado. É um prazer. Aí eu vou te secretariar, tá? É porque são várias informações, então a gente realmente tem que trabalhar na agenda. Para nós que trabalhamos com essa questão do mercado internacional, empresarial e tudo, isso é muito relevante para nós, eu acho que para o Instituto. Isso sim agrega um valor tremendo ao Instituto, de uma relevância, e ao empresário e ao associado, né? Então é muito importante. Eu esqueci de comentar que você falou digamos, quais são os atores, os stakeholders, como a gente chama, né? Os stakeholders, tem outro stakeholder importante, existe uma frente parlamentar do comércio exterior no Congresso. Sim. Então, ela é uma frente parlamentar. Hoje ela tá presidida por um deputado do Espírito Santo, mas tem várias participação de senadores e deputados. Aí participam muito deputados e senadores de estados exportadores, né? São Paulo, Santa Catarina, muito atuante, Espírito Santo, Rio. Então, existe uma frente parlamentar. Essa frente parlamentar é que muitas vezes atua para os acordos andarem dentro do Congresso, por exemplo. E aí você falou que na estrutura da CNT você tem essa coalizão, que acho que é o guarda-chuva, depois tem os conselhos específicos. Você tem a coalizão, a coalizão acompanha as negociações como um todo. Aí, além disso, a própria CNI, às vezes a CNC, mas normalmente a CNI, ou a CNA também coordena alguns conselhos empresariais. Aí você tem muitos países, os países mais importantes. Eu pessoalmente, eu participo do CBEU, que é o Conselho Empresarial Brasil e Estados Unidos, e tem outra pessoa do escritório que participa com a Argentina, tem escritório da Argentina também. Mas tem com a Índia, tem com a África do Sul, tem com Israel, tem com os países todos com quem tem acordo, e outros países importantes que não têm acordo, mas têm interesse, como o Japão, por exemplo. Tem um Conselho Empresarial Brasil-Japão, que é secretariado pelo CNI. Aí você vê a disponibilidade de tempo das entidades, até que tem engajamento, porque se você não tiver engajamento... Eu gostaria, se você puder nos ajudar, colocar em contato quem dentro da CNI que coordena isso daí. Sim. Porque eu queria dar um pulo lá para a gente ver de integrar o Instituto nesse trabalho. Eu vou verificar quem está secretariando agora. Digamos, a vice-presidente da CNI, que é responsável por toda essa área, é a Lita Espíndola. Ela foi inclusive secretária executiva da CAMEX. Então, a Lita, então, o Robson Andrade, que é o presidente da CNI,
Aí a Lita Espíndola, que é a vice-presidente responsável por toda a área internacional. Aí, debaixo dela, tem gente lá que coordena os conselhos, que coordena a colisão, etc, etc. Aí talvez, né, como tem um bate-papo rolando, de repente fecha e fala um pouco de IBRE, né? Perfeito. Então vamos encerrar aqui. Eu agradeço muito, viu, Barral? Só para a gente encerrar a gravação aqui. Mas certamente eu acho que agregou muito aí dentro da nossa agenda de reuniões. Muito obrigado. Obrigado, Muito prazer. obrigada, Barral. Muito obrigado. Pode encerrar. Você quer falar um pouquinho do Instituto para ele conhecer isso? Eu falei um pouquinho no começo, mas já que você está aqui também, porque assim,